seja bem-vindo, seja bem-vinda. A magia do futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola pra gente falar muito de Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. Minha convidada de hoje é muito especial, Renata Ruel, comentarista de arbitragem. Tudo certo, Renata? Um prazer te receber aqui. Prazer é meu, agradeço muito o convite. Eu tô muito feliz de poder falar um pouquinho aqui com vocês, conversar um pouquinho aqui de futebol, que é a nossa paixão, né? Nossa paixão. Aliás, eu amo quando tem mulheres aqui dividindo essa mesa comigo. Eu confesso pra você que eu tô muito feliz de ser você aqui comigo. Eu acho que o futebol tem espaço para todo mundo, mas é gostoso ver as mulheres conquistando o seu espaço. É muito gostoso. E é legal porque, assim, a gente já recebeu mulheres aqui de todas as áreas do futebol. Jornalista esportiva, repórter, comentarista e agora uma comentarista de arbitragem. E a gente vai falar bastante sobre as competições, mas eu quero, obviamente, saber como que você entrou nesse meio. Me corrija se eu estiver errado. Eu tava dando uma olhada na internet, fuçando um pouquinho você. Você é formada em psicologia, é isso? Eu sou formada em Administração. Aí depois eu fiz pedagogia. Pedagogia, Foi tá. isso, aí eu fui para a área do esporte, aí eu fiz MBA em gestão do esporte, e aí quando eu entrei na ESPN eu fiz pós em jornalismo esportivo, mas a primeira formação é administração, que não tem nada a ver. Como que você foi parar no futebol e ainda sendo árbitra, né, ali assistente, uma posição que para nós mulheres já é mais difícil ver, né, nos sentirmos representadas no jornalismo esportivo, em todas as áreas do futebol. Mas a sua posição, então, agora a gente está começando a ver mais mulheres ocuparem, mas antes era muito raro, né? E ainda acho que assim, ainda nós temos mulheres, mas ainda poucas. Se não me engano, quando a gente fala da Edna apitando aí o Brasileirão, eu acho que esse ano nós já estamos perto da 30ª rodada. A Edna fez 4 jogos. Então, ainda é raro. Sim. Mas eu fui muito naquele negócio assim, a família da minha mãe, é a maioria de homens. Então, de 7 irmãos, só 2 mulheres, e eu tenho 5 tio homens. Dos primos, a maioria homens. E todos apaixonados por futebol. A minha avó, as mulheres também, né? A minha avó era aquela italiana que sentava ali no sofá e ficava assistindo o futebol de domingo à tarde com a família, porque era aquele almoço na casa da avó de domingo à tarde, sabe? Então todo mundo sentava ali e ia assistir futebol, não tinha como. E aí os meus irmãos jogavam num time ali do bairro, os meus primos também. E aí eu olhava aquilo, eu ia brincar na rua de futebol. Na escola era separado. Ó, educação física dos homens e das mulheres, né? Tinha isso. E aí na quadra das mulheres a gente jogava handball, queimada, vôlei, e os meninos jogando futebol. Eu falava, eu quero ir lá jogar futebol. E o legal é que deixavam. E os meninos abraçavam isso. Então foi aquele negócio de começar a ter um gosto por futebol absurdo. E dentro disso, o que acontece? É muito interessante que mesmo jogando futebol, eu não queria jogar futebol. Surgiu do nada a ideia, quero ser árbitra. E não conhecia nenhum árbitro, do nada. Veio na tua cabeça. Que foi do nada mesmo. Não conhecia nenhum árbitro. Não sabia como que era esse mundo, nada disso. Comecei a ligar na Federação Paulista com 13 anos para saber. Mentira! 13 anos! E aí eles falavam, só quando fizer segundo grau, tiver 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, terminei o segundo grau, minha mãe falou assim, primeiro uma faculdade. Depois você vai ser árbitra se você quiser fazer o curso. Aí eu gostava muito de números na escola. Falei, vou fazer administração. Até pensei entre administração e economia. Eu falei, não, vou para administração. Que bom que eu fui para administração, porque aí eu odiei finanças. Odiei finanças. Na verdade, eu tenho uma pós incompleta até de finanças corporativas, investment banking. E só é incompleta porque eu deixei de fazer uma prova. Mas se você perguntar se eu gosto dessa área, não gosto. Aí na faculdade eu até me identifiquei mais com marketing. O meu TCC foi marketing esportivo. Então eu adorava até a parte de RH, mas finanças eu odiei. A hora que eu terminei a faculdade, que eu peguei o diploma, eu olhei pra minha mãe, agora eu posso fazer o curso de Cumpri o que você me pediu. É isso. É isso. E ela falou, pode. E aí entrei na arbitragem assim, sem conhecer o meio, sem saber como funcionava. Fui fazer o curso da Federação Paulista. E aí eu comecei a atuar pelo Sindicato dos Árbitros nos Jogos de Várzea.
E eu falo pra você, melhor escola que existe. Deve ser. É assustadora, mas é a melhor escola que existe. Ah. Porque ali você não tem regulamento que te protege, você não tem policial que te protege, e você tem um bando de louco que vai pra cima de você mesmo. Então, se você não souber, né, trabalhar sob pressão, se você não gostar da coisa, você já desiste ali. Mas eu falo que a várzea, o futebol amador, me preparou demais para a arbitragem. Você acha que te ajudou a se impor? Porque a gente sabe que, infelizmente, a figura feminina às vezes ainda sofre com essa questão de, né, dos homens terem respeito mesmo pela gente, né? A gente vê a Edna apitando e às vezes ela tem que chegar firme, olhar olho no olho do cara, tal. Você acha que te ajudou essa escola da várzea? Eu acho que é até demais. Eu acho que isso é até uma ótima pergunta, justamente por isso, porque você precisa aprender a se impor, né? E eu falo, é você ter autoridade e não autoritarismo. São coisas distintas. Então, eu nunca fui naquela parte do autoritarismo, mas de ter autoridade, de se impor. E com o tempo, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, eu acredito que você também tenha passado por isso. As pessoas vão conhecendo o seu trabalho e aí o respeito vem automaticamente. Sim. Mas no começo você tem que mostrar porque você tá ali. Na verdade, nós mulheres é uma prova todo dia, né? Todo dia a gente tá provando porque a gente tá ali. Sim. Infelizmente é assim que funciona. Mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e esse respeito vem automaticamente, essa autoridade vem automaticamente. Mas foi uma autoridade, assim, que eu tive que criar essa imposição tão grande no campo de jogo, que até quando eu comecei na ESPN, eu ainda tinha isso, né? Você cria como se fosse uma bolha ali de proteção mesmo. Então, você tem até um jeito mais sério de falar, um jeito mais sério de trabalhar, que eu tive que trabalhar bastante na ESPN para perder, para entrar no que é a TV, para entrar no que é cada programa, porque eu falo que é muito interessante na ESPN, cada programa é um estilo diferente. Sim. Então, você se adaptar a isso, mas sem dúvida que a várzea e o futebol amador me ajudaram demais a criar essa proteção ali para poder se impor, para trabalhar, senão você não consegue. Sim, e a várzea tem muita história, né? Imagino que você tem alguma história que você pode contar pra gente. Que você passou, alguma coisa que te marcou. É que a várzea, assim, a gente faz, assim... Você tem campeonatos gigantes na várzea, né? Você tem até hoje jogadores desistindo de jogar profissional, muitas vezes, para jogar várzea, porque aí eles não têm aquela obrigação de treinar, não têm obrigação do dia a dia de um clube e recebem bem até para isso. Então você tem jogadores que largam o futebol profissional para ir para a várzea e ex-jogadores, craques, famosos, que vão jogar na várzea até para conseguir uma renda até mais. Sim. E ali eu acho que eu fiz jogos, né? Eu fiz finais no campo do Nacional aqui em São Paulo. Lotado. Aquele campo lotado. Mas aquela questão, assim, que se a torcida quiser invadir o campo, vai invadir. É aquela coisa que você tá ali, você tá ali bandeirando, ainda mais eu, né? Porque o árbitro tá lá no meio, ele tá um pouco mais distante da torcida. Mas eu bandeirando ali, é sensacional quanto que a torcida tá perto de você na grade. Então, assim... cusparada, né? Jogar cerveja em você. Você receber um monte de coisa ali. É interessante que tem uma vez eu fazendo a Copa São Paulo até, na Javari. Aí, de repente, saiu uma matéria da Vibradoras. E aí, eu achei sensacional a visão. Acho que foi a Renata Mendonça que escreveu aquela matéria, falando. Ela falou assim, eu fui para assistir o jogo. Aí eu comecei a reparar no trabalho da Renata bandeirando ali. Ela falou assim, como que consegue? Eu fiquei imaginando eu no escritório, tentando escrever uma matéria, e milhares de pessoas atrás de mim, me xingando, gritando, cuspindo em mim, me ofendendo. Como que você consegue desligar de tudo, se concentrar para aquilo? Então, assim... eu falo que a várzea, um futebol, ele te ensina demais. Eu falo em vários aspectos, né?
E dentro das histórias, assim, eu falo que eu guardo até, não que a vez que eu mais passei perto de apanhar foi no futebol Leve. feminino. Mentira, sério? Foi em campeonato, eu não lembro se era paulista ou brasileiro feminino, jogo oficial, profissional, que foi em Araraquara, Ferroviária e Rio Preto. Aí o Rio Preto veio, o time do Rio Preto, semana antes, já tinha batido em algumas árbitras, no jogo anterior. Como assim, E aí gente? E aquele jogo, elas vieram pra cima. A gente conseguiu escapar. Os gandulas da Ferroviária foram defender a gente, se machucaram, porque elas arranharam eles. Então, assim, no apuro de apanhar, foi no futebol feminino. E Que as coisas que eu vi loucura. piores, assim, de jogadora cuspir em árbitro, de jogadora ir pra cima de árbitro, foi no futebol feminino. Eu acho que a gente até evoluiu já bastante, Aham. né, nessa mentalidade do futebol feminino, mas era o que você ia com medo de apanhar. Era o mais tenso. Era, acredite se quiser, era mais do que a várzea. Mais do que a várzea. A várzea às vezes vinha jogador pra cima, mas aí o outro parava, assim. Mais do que a várzea, do que o amador, do que aqueles jogos, assim, que uma vez... Eu lembro que eu tava indo e ainda não tinha GPS. Foi lá Aham. no comecinho. Então você pegava o guia ali, 4 rodas, né? Você ia com essas coisas olhando, anotava antes que O o outro, você tinha que mapa, levar aham. o mapa. E aí... Eu lembro que a gente parou num lugar e perguntou pro policial assim: como que eu chego nesse lugar? Aí os policiais olharam, mas o que vocês vão fazer lá? A gente vai apitar jogo. E a gente tudo arrumadinho, né? Aham. Vocês vão nesse lugar fazer um jogo, apitar um jogo? Vocês têm certeza? Aí a gente tem que ir, a gente tem que cumprir escala. Olha, sinceramente, se eu fosse vocês, eu não iria. Mas vocês chegam assim, assim, assado. Então, assim, imagina a polícia olhar para você e falar Fala, assim: como que vocês vão nesse lugar? Olha onde vocês estão entrando. E, na verdade, assim, a gente foi muito bem recebido, não teve problema algum. Aham. Agora, o feminino, você Já ia passou com uns medo. perrengues. Com medo, assim mesmo. Talvez porque rolasse aquela coisa meio que de mulher pra mulher, assim, né? Eu acho que pode ser. Pode ser assim, sabe? E vamos. Mas não era nem só com as mulheres. Porque eu lembro que a cusparada, que a Suzane deu. Acho que foi a Suzane, gente. Foi num árbitro. Então, assim, acontece demais. Aí eu lembro de depois até. Aquela vez eu saí de mim até. Porque teve essa cusparada. Aí eu fui fazer um jogo em Rio Preto. E eu não lembro contra quem. E aí o técnico do outro time chegou, não foi nem pra mim, mas virou pra árbitra do jogo e falou assim: tá vendo? É por isso que vocês merecem tomar cusparada. Aí eu virei o bicho. Aí você. Aí eu virei, eu falei, aí não. Aí, e é um técnico que tá aí até Aham. hoje, eu acho que também aprendeu, amadureceu. Claro. Eu já saí da arbitragem há 5 anos, mas aí eu virei o bicho no campo. Que aí, não lembro quem tava na arquibancada, depois olhou pra mim e falou assim: o que aconteceu aquela hora? Falei, não, foi isso que ele falou. Vocês merecem tomar uma cusparada, não foi nem pra mim. Sim. Mas aí eu falei, não, aí você passou dos limites. Errar aqui, errar ali, todo mundo erra, assim como só as jogadoras erram. Você erra em substituição. Agora você tá partindo para um lado que não existe. Então, assim, vinha das jogadoras, vinha de treinadores, vinha assim do geral. O feminino, assim, eu juro que Era foi onde eu perrengue. passei os perrengues. É, eu imagino. E assim, o futebol, ele é muito passional, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Eu acho que a equipe de arbitragem é a que mais sofre com essa passionalidade, né? De todos os lados, de torcida, de jogador que tá bravo, que não concorda com aquela marcação, de treinador. Então, assim, pra você... É por isso que é até curioso você falar, surgiu do nada. Porque Surgiu do nada. normalmente é a função ali que mais sofre. É a função mais odiada, Mais né? Você odiada. entra em campo, você já é odiado pelos dois. É a hora que as duas torcidas se unem, né? É. Pra xingar o árbitro. É o Sim. único momento que as torcidas se unem. É pra xingar o árbitro. Sim. É pra ofender. É muito interessante. E realmente foi do nada. Foi do nada. E virou uma paixão.
virou uma paixão. Ah, eu sofria hate, mas eu amava. Até hoje, sofria não, porque até hoje, né? É, lógico, comentando Nossa. também. As pessoas não concordam com você, ainda mais com a internet. É isso. As redes sociais são bem complicadas. E eu falo que é assim, é interessante porque às vezes dá a sensação, não generalizando jamais, mas que os torcedores, eles não querem ouvir o que você tem para falar. Eles têm a opinião deles e eles querem que a sua opinião ratifique aquilo que eles pensam. Se não ratificar o que eles pensam, você não serve. E ao mesmo tempo eu acho muito interessante. Mas esses dias eu estava falando, encontrei uns amigos, aí eu falei assim, é muito interessante como que para cada torcida eu torço por outro time. Então, assim, o flamenguista acha que eu torço pro Botafogo, Botafogo acha que eu torço pro Palmeiras, Palmeiras acha que eu torço pro São Paulo, São Paulo acha que eu torço pro Corinthians, Corinthians acha que eu torço pro Flamengo, entendeu? É muito louco. Eu falo que quando os torcedores entenderem que eu falo de arbitragem e eu não falo E se baseia nas regras, das regras e não falo do time A e do time B, eu não sou comentarista dos times, eu sou comentarista de arbitragem. Eu falo que se tem que ter alguém para ter raiva de mim, são os árbitros, né? A comissão, porque é deles que eu tô falando, gente. E não os times, mas eles querem que você fale que aquilo foi pênalti ou que aquilo não foi cartão vermelho. E muitas vezes eles não querem nem escutar a regra do jogo, né? Você explica a regra, você tá falando o que o texto da regra diz e eles já estão ali te ofendendo. O hate é geral, até geral, hoje. sempre. Não, infelizmente a gente sofre muito hate. Agora, você tava falando, né, desse seu começo e tudo mais. Quando você viu que realmente era, assim, você passou mesmo por tudo isso e você falou, não, é isso mesmo. É isso que eu quero da minha vida. Eu acho que desde a primeira vez, assim, você nunca teve dúvida? Não. A hora que eu entrei na sala da Federação Paulista para fazer o curso, a primeira vez que eu entrei para fazer um jogo de quarta árbitra, a primeira vez que eu bandeirei, a dúvida sempre foi, o curso é um só. Então a dúvida que eu tinha era, vou apitar ou vou bandeirar? E aí você, no decorrer do curso, vai se adaptando e você decide, né? Hoje até, em alguns lugares, eles vão fazendo um direcionamento dentro do que eles percebem de cada profissional. Mas na minha época nem isso tinha. Você ia escolher. E tudo bem que a gente escutava, nós mulheres, que era muito mais fácil a gente chegar em algum lugar bandeirando do que apitando. E a gente vê isso até hoje, gente. Eu fiz o curso na turma de 2004, são 20 anos. E se você reparar, 20 anos depois, as mulheres ainda têm mais oportunidade bandeirando do que apitando. Você pega a Série A do Brasileirão, você vê mulheres bandeirando. Mas apitando é aquilo que eu falei, é a Edna, e esse ano ela teve pouquíssimas oportunidades. Então, você escutava aquilo. Só que assim, eu me identifiquei muito bandeirando. E eu acho muito diferente você bandeirar e apitar. Muito, muito. O árbitro fala que é muito difícil bandeirar. E o bandeira fala que é muito difícil apitar. Porque são situações diferentes, são coisas diferentes que você tem que observar no campo, que você tem que se posicionar. Por mais que ambos tenham que estar ligados em tudo, é diferente. Uma ação da outra, né? Então, assim, eu me identifiquei como bandeirar. E acho que desde a primeira vez que eu comecei a bandeirar ali, eu falei, é isso, é isso. E é uma paixão, né? A gente fala que tem um bichinho ali que te pica, entra no sangue e nunca mais sai. E você imaginou que você fosse virar comentarista de arbitragem e ter sucesso, né? Porque hoje você é super reconhecida. Inclusive, não porque eu tô na tua frente aqui, mas muitas pessoas que eu conheço, inclusive, gostam muito dos seus comentários. Eu também gosto muito dos seus comentários. Você traz normalmente muito da regra pra explicar por que daquilo, por que é pênalti, por que não é pênalti. Você imaginou que você fosse virar uma referência? Primeiro, obrigada, agradeço. Tô até arrepiada, confesso, porque é muito gostoso você ter esse reconhecimento. A gente precisa disso, né? Tava até esses dias ouvindo em algum lugar que não é que você quer se encher, nada disso, mas é importante a gente ter um reconhecimento daquilo que a gente faz. Ainda mais quando você trabalha numa área que é muito difícil, você sendo mulher no futebol.
Mas no sentido, assim, de virar comentarista, eu não imaginava. Não imaginava mesmo. Eu imaginava parar de bandeirar e ir para uma escola de arbitragem dentro de uma federação, ir para uma escola de arbitragem na CBF. E na escola, nem comissão, sabe? Comissão eu falava, esse negócio de fazer escala, não é comigo. Eu quero essa parte, assim, da escola, de justamente desenvolver os árbitros, de ensinar. Isso eu gostava muito. Eu comecei a dar palestras de arbitragem, assim, em 2011, que o Arthur Alves Júnior era o presidente do sindicato e me chamou. Eu comecei a coordenar a escola de arbitragem do sindicato também. Então, eu sempre pensei nessa área de desenvolver, de ensinar. Você fez pedagogia, né? Tem uma Foi coisa quando eu didática, comecei. né? Eu fui fazer pedagogia quando eu comecei a dar Tá. palestra. Aí foi justamente para desenvolver isso, essa parte didática, não para virar professora de escola, mas para desenvolver esse lado didático, né? Eu acho que todas as habilidades a gente desenvolve, a gente tem a oportunidade de desenvolver. E é a hora que você busca como desenvolver. Eu falei, vou fazer pedagogia. E aí, assim, as palestras eram uma paixão. Até hoje é, né? Então, sabe o que é aquilo que você... Eu falo que palestra é muita troca de conhecimento, né? Sempre vem uma pergunta que você não espera, vem uma situação que você não espera. E hoje, também na TV é isso. Mas ir para a TV, eu não imaginava. Não imaginava mesmo. Tanto que eu confesso que aí eu entrei na TV, até a hora que você falou dessa questão de se impor, eu ainda tinha uma postura muito séria, né? Quando eu comecei. Ia para esse lado muito didático, mas muito sério. Aí eles até me chamaram e falaram assim, Renata, a gente precisa que você descontraia. Aí a Fono, da ESPN, a Camila, na época, fez um trabalho muito legal. E aí eu até procurei curso de teatro. Foi a hora que eu é fui. ótimo. Foi a hora que eu fui pro curso de teatro para me desenvolver, para relaxar, para entrar, entre aspas, em personagens. Eu falo personagens conforme o programa, porque a ESPN tem programas muito distintos, né? Você tem programas que são soltos, leves, que você brinca, que você faz zoeira, né? O F90 tem muito essa cara. Você tem o Sport Center das 21 horas, que é um programa totalmente sério, né? Ali a roupa muda. Então, um você vai de tênis, o outro você vai com um salto desse tamanho. E isso me ajudou demais. E aí eu acho que eu sempre fui nessa questão da didática, né? A pedagogia me ajudou nisso, mas eu falo que, além de tudo, você tem que entender de futebol. Não é só a regra em si. Eu falo que você tem partes da regra que são ali factuais. É aquilo, pronto, acabou. Você tirou a camisa na comemoração de gol, é cartão amarelo. Não tem interpretação. Então, maravilha. Você tá ali apitando, bandeirando. O jogador tirou a camisa na comemoração do gol, você sabe que é cartão amarelo, você não tem que interpretar. Quando você tem que interpretar lances, eu acho que vai muito além da regra. Vai você entender o jogo, o futebol, o que é um contato faltoso, o que não é, o que o futebol aceita, o que o futebol não aceita. E eu acho que aí, além de tudo, você tem que estudar o futebol. E acompanhar o futebol, né? Pra Sempre. entender o que sempre tá acontecendo e até pra você ter ali, talvez, lances comparativos, entender, por exemplo, olha, naquele jogo tal, o fulano usou um critério, nesse jogo aqui, o fulano usou outro. Acontece bastante, né? Acontece bastante. Você acompanha o futebol, você não acha que... Aí eu vou te fazer a pergunta. Acontece. Você não acha que acontece bastante? Acontece. Que o critério muda? Sim, acontece, e por isso que a gente tem que acompanhar, né? Pra entender o que tá acontecendo. Acho que nossa profissão, sendo jornalista, sendo comentarista de arbitragem, ela é constante. Sim. Você tem que estar ali o tempo mal inteiro dorme, ligada. É Sim. isso. E eu acho que até quando a gente entra nessa questão de critérios, de acompanhar, eu acho que a gente entra muito nesses dois, né? Quando a gente fala Libertadores, Sul-Americana, e você quer comparar com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a hora é muito diferente. Você fala assim, mas a regra não é uma só? A regra é uma só. A International Board, a FIFA, criaram ali a regra que é universal. E todos precisam seguir aquela regra. Mas quando você entra nesse campo de interpretação, você vê uma diferença de critérios adotados
pela arbitragem numa Libertadores, numa Sul-Americana, totalmente diferente de um brasileiro. Aqui a gente marca muito mais falta, aqui a gente marca muito mais contato físico, aqui a gente tem falta de critério de um jogo para outro, de um árbitro para o outro. Quando a gente fala de Libertadores e Sul-Americana, você vê um jogo normalmente mais corrido, com contato físico para um critério de falta que tem que ser muito mais alto. Eu gosto, confesso, porque eu gosto do jogo corrido. Eu também, né? Aquela coisa de ficar parando. E aí eu acho que não tem uma diferença só quando a gente justamente acompanha o futebol. Eu acho que a gente não tem uma diferença só de comportamento de arbitragem, até mesmo de jogadores. Você pega um jogo agora nas quartas, Grêmio e Fluminense. Foi nas quartas? Nas oitavas? Nas oitavas. Grêmio e Fluminense. Você pega o primeiro jogo, você tinha o primeiro tempo, um jogo Fluminense e Grêmio, com 4 faltas. Pega esse mesmo jogo num Brasileirão. Quando que você vai ter esse jogo com 4 faltas no primeiro tempo? Então, assim, muda a arbitragem, muda o jeito também, eu acho, de se comportar das equipes. Eu vejo uma diferença grande. Eu gosto de comparar muito isso. Quando a gente pega os jogadores que vêm de fora, jogaram na Europa anos e anos e anos, e aí você olhava eles jogando lá na Europa, eles nunca reclamaram com a arbitragem. Aí chega aqui, eles vão em cima da arbitragem o tempo inteiro. Então você tem um comportamento diferente de arbitragem e de jogadores. E eu acho que é por isso que a gente tem que estar atento o tempo inteiro a tudo. A olhar para poder comparar, para poder tentar entender. Às vezes a gente não consegue. Você fala, como que pode mudar tanto, né? De um campeonato para o outro. Se a regra muitas vezes é uma só. Mas a gente vê essa diferença gritante. E até por isso que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, você falou aqui de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana. Pra quem ama futebol, esses campeonatos, assim, tem uma magia, né? Pra você, o que representa trabalhar envolvida com essas duas competições? Poder trabalhar em jogos de Libertadores, de Sul-Americana... Tem hora que eu falo assim, ainda me belisca, que eu não sei se é realidade, se eu tô sonhando, sabe? Desde pequena, você assistindo, acompanhando esses jogos, assim, e você via aquilo como... E é até hoje, né? Um grande evento. É um grande evento do mundo esportivo. Pra gente aqui na América do Sul, é o maior evento esportivo que a gente tem. E aí você via aquilo, e você sonhava com aquilo, e você acompanhava aquilo. E aí hoje você começa a trabalhar com isso, você fala, gente, é mais do que um sonho, porque eu acho que eu nem sonhava, nem nos meus melhores sonhos. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, justamente pelo tamanho do evento. Então eu vou confessar para você, tem hora que eu chego num jogo, eu sento ali, antes do jogo começar, ainda dá aquele frio na barriga. Eu ainda faço as minhas orações, eu vou pro trabalho. Mas é isso que move a gente, né? Eu acho que se um dia a gente perder isso, talvez a gente não esteja mais tão envolvida no trabalho, né? Valorizando aquilo. E assim, é muito grande, né? Eu confesso que quando eu tô aqui também, eu trabalho feliz, porque eu adoro falar de Conmebol Libertadores, de Conmebol Sul-Americana, de estar envolvida nos jogos. Eu adoro ir pros jogos. Pra mim, são os meus dias felizes de trabalho. Felizes, é isso. É assim, eu falo até, pega uma data FIFA. Aí você não tem muitos jogos, você fala, ai meu Deus do céu, eu tô com crise de abstinência. Tem hora que eu falo, eu tô com crise de abstinência de trabalhar, sabe? Eu preciso trabalhar. E a hora que você pega um evento desse, né? São 2 grandes eventos, você fala, gente do céu, o que é isso? Eu tô aqui, sabe? Que conquista também. Eu acho que a gente também tem que comemorar as nossas conquistas. Claro. Então você fala assim, que conquista, mas que responsabilidade. Porque a gente se cobra muito, né? Eu falo, ninguém quer errar. E é um trabalho ali que você tá sujeito a cometer erros a qualquer momento. Então eu confesso que eu vou rezando. Esses dias eu vi um árbitro, até postei no Stories, um árbitro do Campeonato Brasileiro indo pro VAR. E aí a imagem pega ele fazendo o nome do pai antes de chegar no VAR. Aí você fala, olha o tamanho da pressão. É muita pressão. Trabalhar com futebol. E eu confesso que, assim, às vezes eu tô no caminho do trabalho, assim,
eu vou rezando, eu vou fazendo as minhas orações ali, eu vou buscando o jeito de me concentrar, porque a responsabilidade é muito grande. É muito Tem grande. muita gente te vendo, né? E, às vezes, eu Analisando não teu imagino. trabalho. Você imagina isso? Às vezes eu acho que só minha mãe e minha família tá vendo ali. Eu falo, são eles que estão lá em casa sentados, tirando foto. Às vezes é minha na melhor TV, assim, sabia? Porque aí a gente fica mais tipo, minha mãe que tá vendo, ali minha mãe vai gostar. Entendeu? É isso, é minha mãe, é o Rafa, são os meus sobrinhos, são eles ali que estão ali vendo, tirando foto, mandando pra mim, tive meu tio, sabe? O problema é que nós, às vezes, somos as mais críticas do nosso próprio trabalho. Eu não sei se você tem isso de... Ou depois acabou o jogo, vou olhar ali meus comentários e tal. Aí, às vezes, a gente fica... Ai, meu Deus, podia ter feito tal coisa, podia ter... Né? Sim, falei errado aquilo, ou podia ter falado de uma forma melhor, diferente, explicado de um outro jeito que ia ficar mais claro. Faltou falar tal coisa. Como que eu não falei aquilo? Aquilo era importante. Muito, muito. E isso vem desde da época que eu bandeirava. Eu falo que assim, ninguém gosta de errar. Você aprender a lidar com o erro é fundamental para você crescer. Mas eu lembro a primeira vez que eu errei num jogo grande, eu errei um impedimento e anulei um gol legal. Você vai ficar brava comigo porque era do Palmeiras. E assim... Qual era o jogo? Era Campeonato Paulista, era Palmeiras, eu acho que era Botafogo de Ribeirão ou era Palmeiras e Comercial de Ribeirão. Palmeiras ganhou o jogo. A sorte é que aquele gol não interferiu no resultado final. Né? Porque quando interfere, você erra num gol e aquilo interfere no resultado, em quem ganhou ou não, aí o peso é ainda maior. Mas eu lembro que eu errei, foram 3 dias em casa chorando, sem querer falar com ninguém. 3 dias, assim, sem querer sair de casa, sem querer falar com ninguém, e chorava, até você aprender a se erguer. Então, assim, não que o erro, o peso seja diferente, mas, assim, você amadurece para lidar quando você comete um erro, e eu acho que, assim, eu falo isso, pergunto muitas vezes na palestra, quem aqui não cometeu um erro no trabalho? Claro. Quando você pergunta, alguém aqui já cometeu um erro no trabalho? Todo mundo levanta a mão. E ninguém esqueceu aquele erro. Então você não esquece. Ainda mais quando você tem milhares de pessoas acompanhando o seu erro. Te lembrando, né? É isso, Sim. o tempo inteiro. Sim. Mas a gente se cobra. Eu me cobro muito. É aquela perfeição, né? Não. Total. Eu acho que é importante também para a evolução do nosso trabalho a gente se cobrar e ver aonde a gente pode melhorar ou não. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para todo mundo que vem aqui. Você tem, ou qual é, a sua primeira lembrança de Conmebol Libertadores? Porque assim, eu acho que quando a gente pensa, é uma competição tão tradicional, todo mundo tem uma primeira lembrança. Tem sim. Eu acho que eu tenho, assim, 2 lembranças, assim, bem fortes de Conmebol Libertadores. Se bem que, assim, o outro, eu não lembro se era Libertadores, mas eu acho que era. Uma é até legal, a outra nem tanto. Tudo bem, vale também. Porque uma foi... Eu acho que teve aquela disputa Palmeiras e Corinthians em semifinal. O Marcelinho e Marcos. Pênalti. O pênalti, eu acho que aquela é uma lembrança muito marcante para mim. E acho que a outra, que não é legal, o Luiz Fabiano dando uma voadora numa briga, num jogo do São Paulo, que foi com... Eu não lembro agora. Se alguém lembrar, São vocês Paulinos estão gritam. dando risada ali no... Lembra da voadora no meio campo? E aí acabou o jogo não continuou. Contra quem que era esse jogo? Contra quem? River. Contra o River. No Morumbi. E aí eu lembro que aquele jogo não terminou, que aí era no final do jogo, e aquela confusão, e aquela briga. Então, assim, não... Gente, eu sou totalmente contra a violência. Mas eu acho que são as 2 memórias, assim, mais marcantes de início de Libertadores para mim. Eu acho que uma disputa Palmeiras e Corinthians, e aquele lance do Marcelinho com o Marcos, e esse do São Paulo...
Você estava trabalhando nesses jogos? Não, aquela época eu nem trabalhava com futebol. Tá, Nem trabalhava, ainda era uma criança ali. É verdade, futebol. né? Palmeiras e Corinthians foi ali em 99, né? 90, por aí. Eu acho que sim, 99 por aí. Palmeiras foi campeão em 99. Foi isso. E aí, e essa do São Paulo também eu não lembro. Mas, e é isso que é legal, né? Hoje, você olhava, eu acho que isso é uma coisa que me marca muito. Então, você olhava aqueles craques no campo, e hoje, muitas vezes, eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles. Então, hoje eu trabalho com o Luiz Fabiano, que ele trabalha lá. Eu trabalho com o Zinho, eu trabalho com o Silas, eu trabalho com o Zé Elias, né? Com o Fernando Praz. Gente, tem muita história nessas competições. Nossa, né? então você olhava aqueles craques jogando grandes jogos e hoje você trabalha com eles. Tem hora que eu falo assim, gente, eu não acredito que eu tô aqui trabalhando com aquelas pessoas que eu via no campo e achava sensacional, sabe? Admirava o trabalho. Isso eu acho que é muito legal mesmo, da gente ter contato com pessoas que a gente assistia jogando e hoje são companheiros nossos. São. Agora, isso aqui a gente não esconde, tá? A gente torce para os brasileiros, sim, nas competições, porque nós somos brasileiras, né? E também porque é muito importante para o nosso trabalho ter brasileiros lá. Você tá confiante nos brasileiros aqui? Pelo menos para chegar na final, sim. Sim, e eu falo, gente, as pessoas falam assim, você torce? Hoje eu torço pro meu lado profissional. Eu acho que eu torço pela Renata evoluir, pro futebol evoluir, pra arbitragem evoluir, pra onde eu trabalho hoje, que é a ESPN, evoluir, e pra gente como profissional, a gente torce para os brasileiros chegarem cada vez mais longe, porque é mais audiência para a gente, é mais visibilidade para a gente, é muito mais gostoso para a gente fazer. Eu acho que tirando um River e Boca, que é um jogo fora do padrão, né? Quando a gente fala de futebol, tirando isso, a gente torce o tempo inteiro para os brasileiros irem mais longe, porque é o nosso trabalho que vai aumentar a audiência e a visibilidade, sendo muito sincera. E eu tô confiante, sim, que vai ter brasileiro ali, vai ter brasileiro aqui. Estamos torcendo pelos times que ainda estão nas competições e daqui a pouco chegam as semifinais de Conmebol, Libertadores. E a gente fica ansiosa, né? Eu fico ansiosa, já chega logo, pelo amor de Deus. É aquilo que você falou, são competições diferentes. É uma delícia. Barriga, tá dentro do campo. Eu adoro estar dentro do campo nesses jogos. Eu sinto saudade de ir aos jogos ali presencial, te confesso. Sim. Viu? Porque você fica no estúdio, né? O clima é gostoso demais, né? É muito gostoso. Agora, para terminar, olha pra câmera ali, já que nós temos uma comentarista de arbitragem que tem muita história na arbitragem. Manda um recado para as mulheres, para as meninas que sonham e tem você como um espelho mesmo, sonham em exercer essa função, que ainda não tem muitas referências na área, então aproveita e fala com elas. Utopia é só uma palavra que a qualquer momento ela pode virar realidade. Eu acho que depende muito da gente. Tem duas frases que eu uso muito, muito mesmo. A gente pode perder para qualquer pessoa, menos para nós mesmos. Se a gente... eu vou já emendar na outra, que a outra é: há uma diferença em apenas sonhar e se ter um sonho a realizar. Quando você tem um sonho a realizar, você vai atrás. Você não fica no sofá ou na sua cama, simplesmente sonhando. Imagina eu trabalhando numa final de Campeonato Paulista, numa final de Brasileirão, eu trabalhando numa final de Copa do Mundo ou numas Olimpíadas. Isso é você só sonhar. Quando você tem um sonho a realizar, você levanta do sofá, da cama, e você vai à luta. E a hora que você vai à luta, você justamente não vai perder para você. Você vai estudar, você vai treinar, você vai buscar realizar o seu sonho. E eu acho que isso é o fundamental. A hora que a gente faz a nossa parte, a gente não perdeu, a gente ganhou. E automaticamente as coisas vão acontecendo. Fácil? Fácil não é. É aquilo que a gente comentou aqui. A gente tem que se provar todo dia. A gente tem que buscar mais todos os dias. A gente levanta da cama e busca
ser uma pessoa melhor, um profissional melhor todos os dias. Mas a hora que você faz isso, pode até demorar, mas as coisas vão acontecendo. E hoje, querendo ou não, nós temos mulheres aí pioneiras que abriram o espaço para nós estarmos aqui hoje. E tem outras mulheres que seguem abrindo espaço. Então, se é o seu sonho, eu tenho certeza que você vai conquistar, porque você não vai desistir. A utopia vira realidade, tenha certeza disso. Perfeito, muito bom, muito legal o seu recado. Tenho certeza que vai ser muito importante para quem está acompanhando a gente aqui. E, aliás, eu queria muito agradecer o papo. Obrigada por compartilhar um pouquinho das suas histórias, da sua trajetória, do seu conhecimento. Foi muito legal. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, né, com o convite, porque eu falo assim, quando a gente recebe um convite, é porque as pessoas confiam no seu trabalho. Então, as pessoas querem saber mais de você. Então, eu acho que não tem preço para mim também estar aqui hoje com vocês. Agradeço de coração. E parabéns, porque você realmente, para nós, exatamente, você realmente arrasa e continua arrasando lá na ESPN. E obrigada para você também que acompanhou a magia do futebol. Lembrando que você pode compartilhar esse episódio do Videocast com seus amigos, com as suas amigas, com a família. Curte esse vídeo e não esquece de se inscrever nos canais oficiais da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Até a próxima!